Graça e paz, povo de Deus. Quem nunca disse um dia, se eu pudesse eu desapareceria, sumiria do mapa, chutaria o pau da barraca, apagaria as luzes e desapareceria, e ninguém nunca mais ouviria falar de mim. Acredito que uma dessas frases você já falou, já pensou em falar, ou já ouviu alguém dizer. O texto que eu quero ler nesse momento é o Salmo 55, verso 6, que diz assim: Então eu disse, quem me dera ter asas como de pomba, então eu voaria e acharia repouso. Eu fugiria para longe e ficaria no deserto. A primeira verdade que eu gostaria de lhe dizer nesse momento é que todos nós passamos por momentos de fraqueza na fé. Nós titubeamos na nossa esperança e não reconhecemos a soberania e o controle de Deus sobre toda e qualquer situação. Aqui foi Davi, o homem que já havia matado ursos e leões na sua adolescência. Que quando o homem já feito, já havia vencido o gigante Golias, já havia derrotado centenas de milhares de filisteus. E nesse momento, após uma decepção com um amigo muito próximo, ele disse: se eu pudesse eu desapareceria. Eu tivesse asas, eu fugiria para o deserto e por lá eu ficaria. Paulo, apóstolo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 29, ele diz: quem não enfraquece, que eu também não posso enfraquecer. Então não se sinta culpado, nem menosprezado, nem inferiorizado por estar passando por esse momento. Todos nós passamos. Segunda verdade, fugir não resolve o problema. Muitas das vezes o problema vai conosco. Nós precisamos enfrentar. Nós precisamos confiar em Deus, apesar das circunstâncias. Jó, num momento de profunda tribulação, teve que ouvir da sua mulher: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas por que ela disse isso? Jó havia perdido os bens, havia perdido as casas, seus filhos haviam morrido. Mas Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mais à frente ele diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. E mais adiante, ele diz ainda mais: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó passou por momentos de dúvidas também. 16 vezes no livro dele, ele pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Ele indaga e questiona a Deus. E Deus só vem no final do livro responder e ele compreender o porquê daquele sofrimento momentâneo e o propósito de Deus. Então, não adianta tentar fugir, porque fugindo, muitas vezes o problema irá nos acompanhar. Terceiro, Deus está no controle. Lance sobre ele a sua ansiedade. 1 Pedro 5,7 diz isso. Nos momentos de fraqueza ou de força, de escassez ou de abundância, nos momentos de vergonha ou de honra, você pode dizer, confiando nele, naquele que tem o poder para te fortalecer. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe e que você renove as suas forças. Porque em Lamentações capítulo 3, versículos 22 em diante, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Se você está me ouvindo agora, é porque a misericórdia de Deus está latente e poderosa na tua vida. Então você pode recobrar e renovar a sua esperança nele, no Senhor.